No verão americano de 1975, era lançado nos cinemas o primeiro grande filme, o primeiro grande blockbuster, O Arrasa Quarteirões, dirigido por um diretor relativamente novato, Steven Spielberg, lançava seu Tubarão. Tandam, 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 inspirado aqui no livro que nós vamos comentar hoje, então, os 50 anos do lançamento do filme que aterrorizou o verão e tirou os banhistas das praias nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Tubarão. Nesta sexta, na sessão da tarde, Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, encarando uma verdadeira máquina assassina, de Steven Spielberg, Tubarão, filme vencedor de 3 Oscars, nesta sexta, na sessão da tarde. Em 1975, nós tivemos o lançamento no verão americano do filme com uma das frases mais icônicas do cinema: "We're gonna need a bigger boat." Vamos precisar de um barco maior para caçar este maledito tubarão, este peixinho lazarento que está aqui atazanando a nossa pequena ilha, nosso litoral aqui no feriado de 4 de julho, né? Essa frase foi dita pelo chefe, né? Pelo chefe Brody, né? Interpretado magistralmente pelo Roy Scheider, né? No filme. Um ator aí que eu gosto bastante, né? Eu assisti a esse filme do Tubarão lá na TV aberta, né? Nas clássicas Sessão da Tarde, Tela Quente, né? A primeira vez que eu assisti eu era bem pequena. E foi um filme que me marcou, assim como marcou lá naqueles 50 anos atrás, lá em 75. Um filme que está sendo agora celebrado com um documentário muito legal que eu assisti recentemente. O nome do documentário é Tubarão, a história de um clássico, e pela National Geographic, né? Está disponível no Disney Plus, que eu assisti agora. Então é um documentário sobre a produção deste filme, que foi um sucesso, mas teve muitas questões, muita dificuldade de ser produzido, né? Filmado e lançado pelo Spielberg, né? Então este documentário traz depoimentos do Spielberg, produtores, do filho, né, do autor. Nós temos aqui o livro que foi inspiração, né? Este livro foi lançado aqui pela Dark Side no Brasil, que é o livro do Peter Benchley. Foi um sucesso em 1974 e é o filme clássico aí, né? É o livro que inspirou o Spielberg, né? Quando o Spielberg já trabalhava para a Universal. Inclusive o Spielberg tinha feito um filme muito bom já pela Universal, que era o Encurralado, né? Não sei se vocês assistiram, que era um caminhão perseguindo um motorista, um vendedor. Que é um filmaço, assim, já para um estreante, né? O Spielberg era muito novo, um diretor, apesar de já experiente, muito bom, né? Sabia o que estava fazendo. Então este aqui é o livro original, né? Inclusive eles trazem depoimentos, né, nesse documentário sobre quando o Spielberg leu este livro, outros produtores, né? Porque o Spielberg leu este Tubarão, que foi em 74, foi um best-seller, foi um dos mais vendidos daquela época, né, naquele ano. E o Spielberg leu e foi lá na Universal, que era a produtora, já o estúdio onde ele trabalhava, né? Depois que ele fez já alguns filmes, né? Como Encurralado, por exemplo, que é um filme de perseguição também, que tem uma origem, né? Que o Spielberg mesmo diz que o Tubarão é uma espécie de sequência, né? De continuação espiritual do Encurralado, porque o Encurralado é um caminhão sem motorista, né? Sem você saber quem está dirigindo, que está perseguindo ali o protagonista, né? Aqui o Tubarão está, obviamente, perseguindo aqui os banhistas, né? Da pequena ilha onde ele aparece, ilha americana, né? Então o Spielberg leu, já foi se oferecer para a Universal, ele leu o livro, pensou, fechou o livro e ele disse: eu sei como fazer esse filme. Mal sabia ele aonde estava metendo ali o nariz, as águas onde ele estava se afundando, porque o filme foi um
um parto para o Spielberg, para os produtores, para os atores que trabalharam na produção do filme. Vamos falar um pouquinho sobre isto também agora aqui nesta pequena celebração aí dos 50 anos deste primeiro Arrasa Quarteirão, né? As filas eram enormes, gigantescas, as pessoas foram assistir o filme várias vezes, né? Com amigos, com família, com namorados, namoradas, foi um sucesso. As pessoas ficaram com muito medo, era um filme que tinha algumas cenas de gore, né? Nós temos ali alguns membros, pernas e braços que aparecem decepados pelo tubarão, né? Mas o sucesso também, o Spielberg disse em um momento que este filme seria, ele acreditou realmente que este filme seria o último da carreira dele, porque houve atrasos, houve problemas de orçamento, o dinheiro não chegava, o filme ele não conseguia terminar o filme, e ele pensou que esse seria o último filme que ele entregaria para a Universal, e ninguém mais daria dinheiro para ele fazer outro filme. Sabemos que a história foi um pouquinho diferente. Eu posso fazer isso. Vem cá e joga essa porcaria aqui. Vamos precisar de um barco maior. Depois de ler o livro, então, né, o Spielberg foi atrás, mas a Universal já tinha um diretor, né, esse projeto já estava em andamento, já estavam com os direitos, né, do livro, pelo best-seller, né, pelo sucesso que o livro estava fazendo, mas já existia outro diretor programado, né, e infelizmente o Spielberg não pôde ser, neste primeiro momento, convocado, né, até que ele recebeu uma ligação lá dos produtores da Universal, dizendo, ó, não temos mais o diretor, né, o diretor foi para outro projeto, quer fazer? E ele disse, deixa comigo. E aí começou o processo, que seria daquele do filme, por muito tempo, o filme com maior sucesso comercial, né, maior rentabilidade da história do cinema, que foi depois superado pelos filmes do próprio Spielberg, né, como Jurassic Park, que é um filme, um blockbuster, que eu amo de paixão também. Mas aí o Spielberg assumiu, né, este filme, e aí começou o processo, por exemplo, de elenco. Primeiro de tudo era o Tubarão, né? Porque nós estamos falando de 1974, quando eles estavam fazendo o filme ainda. Não existia, obviamente, CGI, né? Efeitos especiais. Então, por isso que esse filme é tão bom até hoje, você assistir ele. Ele foi todo filmado na água, com efeitos práticos. Inclusive, eles fizeram o robô, né? O Tubarão. Foi criado um robô enorme, que era o próprio tubarão no tamanho que eles acreditavam que seria ideal. E inclusive esse tubarão foi batizado de Bruce, numa brincadeira do Spielberg, que era o nome do advogado dele, né? E aí acabou pegando, né? Os outros também chamavam o robô ali, o tubarão de Bruce, né? Então, nesse documentário ali da Disney Plus, mostra bastante sobre a criação, né? A produção, ali, a construção desse robô, que acabou dando um problema um pouquinho sério, porque ele foi planejado, construído e quando ele foi testado em uma piscina e um tanque com água doce. E aí quando ele foi usado na água do mar, na água salgada, começou a ter alguns problemas, né? O robô não funcionava como eles queriam e ainda começou a ter problemas por causa do sal ali que estava prejudicando as peças metálicas, né, do robô, que eles não tinham calculado. Mas isso acabou ajudando um pouco o Spielberg, porque o Spielberg, com essas restrições, com essas dificuldades, ele acabou reduzindo as cenas onde o tubarão realmente aparece, né? Porque nós temos, por exemplo, a música ali, o tema clássico do Tubarão pelo John Williams, né? O tandan, 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 tandan. E como ele aparece pouco, o tubarão, você tem aquela vista com a câmera aquática, né? Como se fosse a visão do tubarão. E ele aparece relativamente pouquíssimos minutos no filme, mas quando ele aparece é assustador. Então você tem uma ameaça constante, você não sabe onde está o tubarão, né? Se ele fosse muito visível o tempo todo, ali, um monstro muito
frequente, né? Isso talvez tiraria um pouco do impacto. Então, quando as cenas onde o tubarão aparece são muito impactantes, principalmente no terceiro ato, né? Quando eles vão pescar lá o tubarão, já vamos falar sobre isso, né? Então, o primeiro ato do filme começa quando o chefe Brody ali, né, vivido pelo Roy Scheider, é transferido. Ele é um chefe, né, um policial que trabalhava em Nova York com a família, né, com a mulher e os 2 filhos pequenos. E ele resolve, então, por algum motivo, né, não sabemos exatamente, no filme isso não é retratado, né, mas ele se mudou para uma pequena ilha, ali perto, né, no litoral, lá mais próximo de Nova York, na ilha, uma ilha bem pequena, assim, que é só uma cidadezinha que vive de turismo, principalmente no verão americano, que são os meses de julho, né, agosto, e o feriado de 4 de julho. E é quando você passa o filme, né? Então o chefe se muda para esta pequena ilha, lá, né? Que uma população pequena que vive desse turismo, né? Dos turistas que vêm no verão. Né? Então todas as lojas, os hotéis, dependem desse movimento. E aí o tubarão também se torna um problema, né? Porque o tubarão, no começo, já na abertura do filme, nós vemos uma moça que vai nadar ali, depois de uma festa, ela e o namorado dela e um ficante vão dar um mergulho no mar, e a moça acaba sendo já ali feita de um lanchinho pelo tubarão, né? E aí, quando eles vão investigar o que está acontecendo, quando aparece ali o primeiro resultado da autópsia, que seria um ataque de tubarão, o chefe Brody ali já quer fechar a ilha, né? Já quer fechar e investigar o que está acontecendo antes que outras pessoas possam ser vítimas, né, no caso de um possível tubarão ou outra ameaça ali no mar. Mas o prefeito da cidade, e aqui tem uma questão bem interessante que é discutida também, quando o prefeito ouve essa história, já vai atrás do chefe e diz, ó, é o seguinte, não tem como fechar. Não foi tubarão, a menina aconteceu lá, se afogou, né? Não sei o que aconteceu, tomou lá uns goró, se afogou, se machucou, um barco bateu na coitada da moça, porque nós não podemos fechar esta ilha no verão. Isso não é uma possibilidade. Nós precisamos do tutu, né? Do cash. Então não podemos. E aí acontece toda... É um filme com uma narrativa assim, uma velocidade assim, já dos filmes que eu gosto muito, né? Que é um filme que dá o tempo dos diálogos, contemplativo, né? Que você pode ver a ilha, você tem as pessoas caminhando, conversando, tomando um café, jantando, né? Tem cenas com um jantar muito bom entre a família, você conhece a família do chefe Brody, você conhece algumas pessoas ali, alguns habitantes, né? Dessa pequena ilha. Todo aquele ritmo narrativo lá dos filmes dos anos 70, e com efeitos práticos, tudo prático, tudo filmado, né? Então isso é muito real até hoje, né? Por mais que você use cenas hoje em CGI, em tela verde, com efeitos muito bons, com aquelas telas de fundo, assim, mas ainda parece um pouco plástico, né? Se você assistir filmes aí, que eu gostei muito, por exemplo, os filmes deste verão aí, que foram os filmes do Superman, do Quarteto Fantástico, são filmes muito legais, mas não parece real, não, aquela cidade ali não parece textura, não parece que uma cidade com efeitos reais, né? Você vê que é tudo ali feito em CGI, né? Então nessa época aqui não. Você sente lá, você está na praia, na areia, você sente a água, né? Filmado no mar. Hoje esse filme talvez fosse feito de uma forma bem diferente e provavelmente não teria o mesmo impacto que ele teve e tem até hoje. É um filme bom que você pode assistir até hoje. É um filme de 2 horas, mas que é muito legal. Depois nós temos um outro ataque, né, de tubarão, que é um menino que some, né, um menino quando está se banhando. Também uma cena muito forte ali, né, todo mundo na praia, praia cheia, e uma criança lá com uma boia que está um pouquinho mais para trás, mas no fundo, né, é atacada, né, engolida pelo tubarão, some, né, e aí sim existe toda uma questão de novo na ilha. Aí o chefe Brody chama uma espécie de um biólogo, um pesquisador, que é vivido por ninguém mais nem menos que o Richard Dreyfuss, né, o personagem dele é o Hooper, Matt Hooper, que ele é um milionário, meio playboy, mas que vive
no mar, né, fascinado por tubarões e a vida marinha, né, e ele então ele vai para a ilha, ele faz parte de um instituto onde o chefe Brody chama, né, para ajudar a identificar esse ataque, né, e aí ele chega na ilha, então Richard Dreyfuss é um baita ator, né, então são os três grandes protagonistas ali do filme, e eles então acabam pescando um outro filhote de tubarão, e aí não é o filhote, né, eles acabam abrindo o estômago lá para ver se era aquele tubarão que havia engolido o menino, né, que havia atacado, e não é encontrado nada do menino ali no estômago do tubarão, então não foi aquele, né. E aí começa toda uma discussão de novo, né, para fechar a praia, o chefe Brody, e aí ninguém quer, então até que eles reconhecem que existe sim um tubarão, e aí eles querem, a mãe do menino que foi pego pelo tubarão oferece uma recompensa de $1.000 para quem caçar o tubarão, né, que pegou o filho dela. Ela quer uma espécie de uma vingança. E aí as pessoas, isso ocorre, né, tudo, e aí existe uma espécie de uma reunião ali do conselho da cidade, né, onde estão presentes ali o prefeito, outras autoridades, o chefe Brody, né, o próprio Hooper ali, né, o Richard Dreyfuss, e aí também aparece o terceiro protagonista desse filme, que é o Quint, pescador. Um pescador meio exótico lá, meio solitário, né? Um lobo do mar, o famoso lobo do mar. E ele aparece numa cena já arranhando o quadro lá e dizendo, eu pego esse tubarão para vocês e vocês podem usar a praia no verão, mas eu quero, ó, 10 conto, 10 mil, $10.000 doletas, e eu trago esse peixe para vocês. $10.000 em 75 era bastante dinheiro, né? Não que hoje não seja, mas naquela época era mais ainda. E aí, então, eles concordam e começa uma espécie de uma caça ali do tubarão, quando a recompensa da mãe do menino, né? E aí tem todas cenas muito boas, né? Como a mãe do menino vai atacar lá o chefe Brody, dizendo que foi culpa dele, que o filho dela estava morto, porque ele sabia que o tubarão, que havia ataque do tubarão e não fez nada, não fecharam a praia. Então ele acaba questionando isso com a família dele, ele tem os filhos pequenos, né? Poderia ter sido o filho dele que estava na praia também. Então tem cenas muito legais, assim, os diálogos são muito bons, personagens muito bacanas, né? E aí depois o terceiro ato é a caçada ao tubarão, que aí o chefe Brody, né, o Hopper e o Quint, os três vão no barco do Quint lá para caçar definitivamente o tubarão. E aí nós temos o terceiro ato sensacional, que é um dos melhores da história do cinema, né? Aí nós temos os três procurando o tubarão, e depois o tubarão aparece a primeira vez e o tubarão é muito grande, né? E aí como que eles vão levar? E aí aparece toda a tática, né, com galões, né, onde você vai atirar arpões no tubarão com um galão, fica na superfície para ir cansando, né, o tubarão. Nós temos cenas onde o Hopper leva aquelas gaiolas, né, gaiola para ver o tubarão lá e quase é devorado pelo tubarão. E aí acaba na loucura, né, o Quint, ele é um personagem sensacional. Tem um monólogo excelente, né? Ele conta o monólogo. Temos uma cena noturna, né? Onde o Quint e o Hopper estão discutindo, né? Mostrando cicatrizes e machucados como se fossem cicatrizes de guerra, né? Sobrevivência. Levou mordida de um peixe, levou mordida. E aí o Quint conta a história dele, onde ele estava no Bismarck, lá no navio que foi afundado por um submarino, né? E foi onde eles tinham levado a bomba atômica para ser montada, estavam retornando num navio com milhares de soldados, né, que ele era da marinha. E aí o navio afunda depois de um ataque de um submarino e eles acabam ficando na água, e a maioria ali dos 1.000 e poucos homens que caíram na água, a maioria foi devorada por tubarões. Isso é baseado numa história real, né? E aí ele entrega, o Robert Shaw era um ator fantástico, né? E ele e o Richard Dreyfuss tiveram, inclusive, muitos desentendimentos ali. Foi muito difícil, né, para o Spielberg
com esses três. Esse terceiro ato foi extremamente difícil para o Spielberg, né? Depois no documentário ele conta como ele teve ataques de pânico, realmente. Ele acordava de noite com ataques de pânico, né? Sem conseguir respirar, porque ele achava que ele não ia conseguir entregar mais esse filme. Ou se ele entregasse, seria o último da carreira dele, né? Ninguém mais ia querer trabalhar com ele, porque ele atrasou, ele não tinha, só ficava pedindo mais orçamento, mais dinheiro. Os produtores lá da Universal iam visitar com frequência lá os sets e viam a dificuldade lá com o robô, com todas as filmagens, né, que foram feitas na água. Né? O Spielberg disse que ele não imaginava que esta sequência toda filmada no mar mesmo seria tão difícil de ser feita, né? Era uma inexperiência dele. Ele era um jovem diretor, acho que não tinha nem 30 anos ainda, né? Muito novo. E claro, sabemos que entregou, né? No final nós temos lá quando eles conseguem, enfim, derrotar o tubarão, né? Depois o tubarão engolir o próprio do Quint. Mas o chefe Brody e o Hopper trazem, né? Conseguem explodir o tubarão com um cilindro de gás, né, e um tiro do chefe Brody, e acabam depois se salvando e voltando, né, para casa. O filme termina com eles em uma pequena jangada, né, voltando, tentando retornar. E é claro que o filme estreou, né, foi um sucesso e mudou a história do cinema, né? Criou esses blockbusters de verão. O próprio Spielberg depois se tornou um símbolo disso, né, com filmes como ET. Depois ele fez com o próprio Richard Dreyfuss, né, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Depois ET, nos anos 80, ali, uma série de filmes, né, depois nos anos 90, com o Jurassic Park, ele revolucionou de novo o cinema e os efeitos especiais. Mas aqui é um filmaço até hoje. Você lembra a primeira vez que você assistiu lá o Tubarão? Eu curti muito, né? Adorava o filme. Depois tivemos algumas sequências que são péssimas, né? Nenhuma sequência foi filmada lá pelo Spielberg. O elenco também depois foi mudando. São sequências assim, caça-níquel, né? Mas depois de todo o sucesso do primeiro filme, né? Claro que haveria umas sequências, mas são fracas, né? Até que terminou depois, né? Não temos filmes mais desta franquia, né? E também teve uma questão ambiental ali sobre caça aos tubarões, né? Depois do filme as pessoas ficaram com medo de tomar banho na praia. Muitos pescadores e pessoas se empolgaram para ir caçar tubarões. Então teve todo um trabalho também de conscientização, né? De que, na verdade, era o filme, né? E não era realmente aquele o comportamento de um tubarão branco, né? Mas o filme tá aí até hoje, né? Eu curto demais. Acho um dos melhores filmes do Spielberg até hoje. Reassisti, né? O filme está aí na Netflix neste momento. E esse documentário eu recomendo também, é bem legal. Está no Disney Plus. Obrigada, então, você que assistiu até aqui. Beijão no coração de todos e...